Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, vamos lá tentar de novo, transmissão ao vivo. Uma ótima quarta-feira a todos, aliás a todos vocês que não fazem parte do PT, né? Porque se você faz parte do PT, essa não é uma boa quarta-feira. Se você é amigo de Lula, essa não é uma boa quarta-feira, aliás é uma péssima quarta-feira, porque é o dia do enterro definitivo de Luiz Inácio Lula da Silva do cenário político e o dia em que de fato nós podemos fazer a contagem regressiva para a prisão do ex-presidente Lula. Lula agora, se alguém tinha dúvidas, né, de que Lula seria preso, e eu nunca tive essa dúvida, mas se alguém tinha dúvidas de que Lula seria preso, a partir desse momento ninguém mais terá qualquer dúvida em relação à prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pessoal, vai compartilhando aí, vai compartilhando, que eu já vou chegar na notícia principal, que é a grande notícia do dia, que é a continuidade, né, da Operação Lava Jato, que é mais um reflexo em relação aí à lista de Fachin, que já foi a lista de Janot, e agora o Sérgio Moro simplesmente retirou o sigilo das delações aí dos executivos da Odebrecht, e com isso, né, claro que há citações que não envolvem gente aí com foro privilegiado, e com isso nós conseguimos ouvir a principal das delações, que é a delação do Marcelo Odebrecht, o príncipe da Odebrecht, né, o herdeiro do reinado de corrupção da Odebrecht. E o Marcelo Odebrecht entrega tudo, entrega Lula de bandeja. O Lula deveria imediatamente sair da casa dele com uma passagem só de ida para cadeia, porque o Marcelo Odebrecht cita os esquemas de corrupção, fala dos milhões de reais e dólares que o próprio Lula embolsou, não só o PT, tinha dinheiro para as despesas até pessoais do ex-presidente Lula, né? Lá na planilha tem uma citação, né, de planilha especial, né, italiano, né? E o Moro pergunta por que especial italiano? O que significa esse especial italiano? Especial italiano é a negociação que foi feita com o Palocci, com o Antônio Palocci, mais de um valor que era destinado ao Lula, as despesas pessoais do Lula, as negociatas que o Lula quisesse fazer, as compras que o Lula quisesse fazer. Nesse pacote está inclusive a compra do terreno do Instituto Lula, né, que serviria para construir a nova sede do Instituto Lula. Então são quase 40 milhões de reais, destinados, né, o especial Palocci, às contas do ex-presidente Lula. Então eles faziam a negociação ali, olha, eu vou precisar de 5 milhões, 4 milhões, 10 milhões, né? Preciso retirar do crédito especial Lula, né? Esses 35 a 40 milhões de reais, segundo o que declarou Marcelo Odebrecht. Lula, com sua desfaçatez, a sua cara de pau, né, a sua psicopatia, dê o nome que você quiser para essa calhordice, essa vigarice do ex-presidente Lula, mais uma vez emitiu uma nota dizendo que desconhece tudo, que não sabe de nada, que ele é um pobre coitado, um santo sendo atacado por Marcelo Odebrecht pela Lava Jato. Lula é o maior cara de pau desse Brasil, né? Cara de pau é um elogio pra você, né, Lula? O maior cara de pau do Brasil, o maior ladrão de todos, porque é aquele que rouba direto do bolso da população, e parte dessa população ainda aplaudia Lula enquanto ele assaltava os cofres públicos, enquanto ele assaltava o bolso da nação brasileira. Pois bem, sigilo retirado. Parabéns a Sérgio Moro. Sérgio Moro mais uma vez acerta em cheio. Ouvir o que Marcelo Odebrecht disse tira qualquer dúvida, até mesmo, né, do mais estúpido dos petistas, porque tem petista que entra por estupidez, é enganado, né? E tem petista que continua na cretinice. Em relação aos cretinos, o cretino sempre vai ser cretino, né? Ele é cretino ou porque faz parte do esquema, ou porque já levou, né? Ou porque é cretino mesmo. Então esses aí a gente não adianta discutir, né? Em relação à cretinice. Agora, aqueles que estão na ignorância, na estupidez, né? Até esses
esses vão conseguir enxergar que Lula é o grande chefe da quadrilha e que Lula precisa ser preso o mais rápido possível. Algumas informações aqui que eu separei para vocês, que são bem interessantes, né? Em relação aos pedidos de propina, aos pedidos, aliás, só para que você saiba, são 12 pedidos de investigações em relação ao Lula, tá, gente? 12 inquéritos. É safadeza que não acaba mais, né? É dinheiro de propina, é negociata pro sobrinho dele, é negociata pros filhos dele, é negociata pra segurar a Dilma, pra amansar a Dilma em relação às questões da Odebrecht, é negociata que não acaba mais. É negociata que não acaba mais, tá? Então, né, vamos lá. Marcelo Odebrecht pagou propina que não acabava mais, né? Tem lá uma parte na planilha do Italiano, né, em que 70 milhões de reais foram alocados a pedido dele, né, pela área de infraestrutura comandada lá pelo seu Benedito Júnior, né? Vamos fazendo a conta aí. Estamos em 70 milhões de reais. Aí nós temos aí um outro pedido que veio por Paulo Bernardo, da boca de Paulo Bernardo, que foi o ministro todo-poderoso, né? Todo-poderoso, porque ele já foi ministro das comunicações, ele foi ministro do planejamento, a mulher dele foi ministra da Casa Civil, a dona Gleisi Hoffmann, e ele fez um pedido de 40 milhões de dólares, que veio pela parte do Paulo Bernardo para o Marcelo Odebrecht, por conta da negociação de uma linha de crédito com o BNDES para obras de Angola. Lembra-se das obras de Angola? Tem muita obra de Angola, né? Inclusive obras aí envolvendo o próprio sobrinho do Lula, né? O Taiguara. Essa linha de crédito era de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E aí, claro, né, que a turma foi pedir propina. Foi lá pedir propina, aquela coisa toda, e pediram os 40 milhões, mas desses 40 milhões teve ali uma pechincha, né, do Marcelo Odebrecht, e fecharam a conta em 36 milhões de dólares, convertidos, né, para 60, quase 70 milhões de reais, se contasse aí com o dinheiro da época. É uma beleza, né? É uma beleza. Vai somando aí, gente. 35 milhões a 40, especial Lula, para as despesas do presidente, né? 70 milhões lá em cima, né? O Benedito contou essa história. Mais 36 milhões de dólares, 64 milhões de reais, né? A pedido do Paulo Bernardo, também negociado com Palocci, né? Tem ainda aquela história da medida provisória. Lembra-se que eu contei para vocês que a Odebrecht fazia negociação com base em leis e medidas provisórias. Então, o governo ia lá e editava uma medida provisória que ferrava com o Brasil, mas ajudava a Odebrecht e as empresas envolvidas, né, com a Odebrecht, os braços da Odebrecht, as laranjas da Odebrecht, essa coisa toda. Então, o governo ia lá, petista, e baixava a medida provisória. Em troca disso, enquanto o Brasil se ferrava, deixava de arrecadar, enquanto criava uma falsa expectativa de coisa boa para o Brasil estava se lascando, perdendo dinheiro, e a Odebrecht ganhando muito. Em troca disso, ela devolvia o pichuleco, mas não era um pichulequinho, é um pichulecão, né? Então, nessa negociação, só naquela medida provisória 470, a Odebrecht pagou, que foi o refis, o tal do refinanciamento, a Odebrecht pagou de propina 50 milhões de reais. Propina. Essa propina vem em vale propina. Vale propina, porque a medida veio antes, mas ficou o vale propina para a campanha da Dilma. Vale propina de 50 milhões de reais. Então, faça as contas do quanto essa gente roubou. O quanto essa gente roubou. Não existe, gente, preste atenção no que foram as campanhas do PT. As campanhas do PT, as campanhas do Lula, as campanhas da Dilma, as campanhas dos petistas de alto coturno, todas feitas com dinheiro roubado do bolso do cidadão brasileiro. Uma coisa nababesca, jamais vista na história do mundo. Preste atenção. Quando eu digo que Lula roubou o futuro do Brasil junto com Dilma, roubou o futuro da nação, isso aqui não é só uma expressão. Coloque no papel o tanto da roubalheira, o tamanho da roubalheira. Era para simplesmente tirar o Brasil da crise. Eles saquearam o Brasil. E Marcelo Odebrecht contou tudo, falou tudo. É sensacional o depoimento de Marcelo Odebrecht. Aí vem lá o Lula, caterva, né? Dizer o seguinte: olha, isso é mentira, estão inventando tudo. Então o Marcelo Odebrecht merece, e os outros executivos, né, um prêmio Nobel, né, por inventar uma história tão cheia de detalhes, tão perfeita como essa.
né? O Marcelo Odebrecht merece um prêmio Nobel, porque olhar para a cara do Moro, depois de ter sido sentenciado a 19 anos de cana, de cadeia, só no primeiro processo, e mentir, inventar uma história só para prejudicar o coitadinho do Lula. Ah, faça-me o favor, Lula, respeite a inteligência do povo brasileiro, né? Respeite a inteligência do povo brasileiro, as investigações da Lava Jato. Faça-me o favor. Eu não vou nem te pedir para ter um pouco de dignidade, porque essa palavra você não conhece. Você não conhece o que é dignidade, não sabe o que é dignidade. Quem assalta o povo brasileiro não sabe o que é dignidade. E foi isso que aconteceu. Gente, eles não só criaram um esquema para roubar dinheiro para se manter no poder, como para também custear todas as suas benesses, os seus luxos. Afinal de contas, são esquerdinha caviar. Eles que gostam tanto de falar, né, que olha, fulano rico não gosta do pobre. Você gosta de pobre, né, Lula? Mas quanto mais pobre para você, melhor. Você gosta de gente muito pobre, muito miserável, para que você possa manipular, para que você possa chegar lá com essa conversa mole e manipular. Isso que você gosta, né? Nós gostamos de oportunidade para as pessoas, de ver as pessoas crescendo, tendo direito de escolha, tendo liberdade, inclusive a liberdade para dar um pé nos fundilhos do senhor e da caterva petista nas próximas eleições. O que nós estamos vendo, gente, o que nós estamos vendo é de, assim, o tamanho do crime, né? A dosimetria disso é uma coisa tão gigantesca que jamais, jamais, jamais se viu na história. Jamais, jamais, jamais se viu na história. E aí, gente, em relação aos processos, né, aos inquéritos envolvendo Lula, são 12, né? 12. Porque para Lula um só é pouco, né? Então nós temos lá o primeiro inquérito, que é contra o Lula, que é sobre os pagamentos de propina para a organização criminosa comandada aí por ele, né? O maior de todos os ladrões do Brasil, né? Esses pagamentos foram relatados por 6 delatores, não foi só pelo Marcelo Odebrecht, tá? Tem um monte de gente que confirmou o que o Marcelo Odebrecht tinha, o que o Marcelo Odebrecht falou. O outro inquérito é o pagamento de propina por meio das palestras, aquelas palestras que ninguém sabe, ninguém viu. Então o Lula ia lá, viajava no aviãozinho particular, fazia farra, não tinha palestra, coisa nenhuma, e embolsava milhões e milhões de reais, né? O terceiro inquérito é a história dos 4 milhões de reais repassado para o Instituto Lula. É aquilo que eu te falei ontem, né? Que é justamente do Departamento de Propinas da Odebrecht. Então, mais um inquérito. O quarto inquérito é aquele da propina pro irmão dele, o Frei Chico. Então, a Lava Jato quer saber que história é essa da mesada que o Frei Chico recebia. Né? Porque o Lula bate no peito e diz: ai, meu irmão é um coitado, meu irmão não tem nem o que comer direito. Não é isso que a Lava Jato está descobrindo, né? Aí nós temos o quinto inquérito, que é justamente quando o Lula promete para o Odebrecht que vai ajudar na relação com Dilma, né? Que a Dilma é aquela pessoa, né, intragável, então o Lula vai amansar a Dilma para fazer com que a empresa seja mais beneficiada ainda. Aí nós temos o sexto inquérito, que é o pagamento de propina para o Fernando Haddad, campanha do Haddad em São Paulo em 2008. Aí nós temos o sétimo, né, inquérito, que apura o rolo. O Marcelo Odebrecht conta aí do valor da propina sobre os contratos, né, da estatal e o PT. Nós temos o oitavo inquérito, que é a tentativa do Lula de obstruir a Lava Jato. Né? O Lula tentou, você se lembra disso, o Lula com a Dilma tentaram obstruir a Lava Jato, fizeram aquela bagunça toda, né? Nós temos o nono inquérito, que é contra Lula também, que são propinas destinadas a veículos de comunicação amigos do Lula. Ai, gente do céu! Nós temos aqui 3 milhões de reais do Departamento de Propinas da Odebrecht, direcionado, segundo as investigações, à Carta Capital, né? Nós temos aí mais um inquérito, que é o inquérito do pichuleco pago para o filho do Lula, o Luleco, também dinheiro da Odebrecht. Nós temos o 10º inquérito, que é o tráfico de influência do Lula para favorecer a Odebrecht na Angola. É coisa que não acaba mais.
Nós temos o 11º inquérito, que é esse que eu falei pra vocês, do tráfico de influência. E nós temos o 12º inquérito, que é aquilo que envolve o sobrinho dele, o Taiguara, também em obras lá de Angola. O Cabra não tinha experiência nenhuma, tinha uma empresa, né, uma empresa aí de fachada, e acabou ganhando milhões e milhões para fazer obras lá em Angola, nessa negociata com o Odebrecht. Então tem coisa que não acaba mais. O Lula, gente, eu vou dizer pra você, não tem como escapar. Lula morreu politicamente. Depois da retirada dos sigilos, depois do que disse Marcelo Odebrecht, depois das investigações, Lula morreu politicamente. Agora Lula morreu sozinho. Eu vou dizer uma coisa pra você. Poucos se salvam em Brasília, se algum se salvar. A lista do Fachin veio para estremecer o Congresso. 1/3 do Senado está envolvido. 1/3 do Senado, 1/3 do Ministério do Michel Temer. E mais de 40 deputados. Então não é nem Alibaba e os 40 ladrões, né? Porque é muito mais do que 40. Né? Então a gente vê que tem que começar tudo de novo. O nosso modelo está falido. Acabou. 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 Tem que começar a pensar mesmo numa constituinte, sei lá o quê. Tirar toda essa gente daí. Tirar esse bando de bandidos, colocar Lula na cadeia de uma vez por todas e limpar a bandidagem. Temos que faxinar a bandidagem. Brasília acabou. Não dá mais. Olha, a Fátima Oliveira começaram a pipocar agora, gente, os comentários, porque, não sei, travou aqui os comentários, mas vamos lá. A Fátima diz, olha, tem que ir pra cadeia. Eles não são diferentes do ladrão que rouba um pote de margarina. Eles são muito diferentes sim, Fátima, porque eles não roubam um pote de margarina. Eles roubam de uma única vez, numa única lapada, milhões e milhões de brasileiros. Eles roubam um país inteiro. Eles roubam uma nação inteira. A gente vê aí punição para ladrão de galinha. Agora, para essa gente que roubou um país todo, fica tudo, mas Sérgio Moro tá na jogada. E Sérgio Moro, pode esperar, Lula, tic-tac, tic-tac. Sérgio Moro vai te pegar. Sérgio Moro vai te prender. Não há a menor dúvida para qualquer cidadão que pense, para qualquer cidadão que tenha 2 neurônios funcionando, seja bípede e não tenha apenas, de que Lula é o chefe do maior esquema de corrupção da história do mundo. Não adianta Lula fazer drama, não adianta Lula chegar na audiência dia 3 e querer dar uma de João sem braço com Sérgio Moro, não adianta querer polemizar, porque Lula, são 12 inquéritos contra você. Você vai fazer teatro 12 vezes? Aliás, já podia juntar tudo, né? Juntar tudo no dia 3, já leva uma malinha, Lula. Quem sabe você já fica lá em Curitiba. É isso, pessoal. Obrigada pela companhia de todos. Quarta-feira de boas notícias para o Brasil de bem. Quarta-feira de boas notícias, porque nós estamos comprovando a verdade. Nós vemos com o que o Marcelo está dizendo, que tudo aquilo que eu disse para você aqui e que alguns poucos jornalistas de bem disseram para vocês durante esse tempo, é verdade. Lula, de fato, é o chefe da maior organização criminosa que o Brasil já viu. E ele não só comandou um esquema criminoso de poder, como também usou desse dinheiro para se fartar às custas da miséria do povo brasileiro. É isso, pessoal. Curta, espalhe e compartilhe. E a gente se vê logo mais.